Oi, oi, pessoal, boa tarde. Hoje, numa live sobre o que é o direito constitucional pós-moderno. O meu convidado é George Abud, professor, livre-docente pela PUC, que tem um livro com o mesmo nome, enquanto ele não acessa, enquanto as pessoas chegam. Esse é o livro, Direito Constitucional Pós-Moderno, e vocês devem estar vendo invertido. Deixa só o George entrar e pedir para participar, que eu já incluo. E aí eu apresento da melhor maneira possível. Deixa eu trazer ele aqui. Vamos aguardar uns instantes, ver se o Jorge consegue entrar. Olá! Flávia, tudo bem? Tudo bom? Deixa eu Tudo arrumar ótimo. aqui. E agora, Legal. estamos enquadrados? Eu acho que sim, você é melhor do que eu em enquadramento e essas coisas. Jorge, obrigada por aceitar meu convite. Eu estava Prazer. só abrindo a nossa live, dizendo que a gente ia conversar um pouquinho sobre o que é o direito constitucional pós-moderno. E eu me deparei com esse tema, e, enfim, mas antes de falar nisso, George é professor, mestre e doutor, é livre-docente pela PUC, professor de processo civil, advogado, e milita na área constitucional há muitos anos, e é um jovem professor, né? Apesar de uma vasta produção, né, bibliográfica, que a gente já pode ver vários livros publicados. E aqui vai o meu festejo, e assim, o que eu tenho falado muito, Georgia, é que nós professores, nós doutores em direito, a gente tem que ter o esforço de levar o nosso conhecimento para domínio público. Então, muitas vezes a gente conversa, debate, escreve e não publica. Na medida em que a gente não publica, a gente deixa no domínio privado e esse conhecimento ele é desperdiçado. Então, é parabenizar você pelas iniciativas. Acho que tem pelo menos 3 bons livros e grandes livros que têm aí uma tiragem excelente, que está tendo uma repercussão muito positiva. Então, parabéns pela sua iniciativa, não só pelo seu empenho nas pesquisas, como o desafio de publicar. Eu acho que esse é um ponto bem importante, deixando já claro aqui para todo mundo que entrou. Então, primeiro, esse meu agradecimento pela sua disponibilidade. E hoje a conversa é sobre esse seu livro. É sobre, de fato, essa sua tese de livre-docência nessa versão do direito constitucional pós-moderno. Entendendo, afinal de contas, Jorge, o que é o direito constitucional pós-moderno. Eu acho que existe uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem algumas delimitações. O que é o direito constitucional? O que é a jurisdição constitucional? Por que pós-moderno? Como que você mergulhou aí nessa pesquisa? O que tem de novo? Então, hoje o que a gente vai conversar nessa live é muito do que você traz de novo, o que seria jurisdição constitucional, por que pós-moderno, o que a sua teoria tem de especial, como você transitou entre a teoria e a prática, enfim. Esse é meio que um sumário do que a gente vai conversar hoje. Maravilha. Primeiro, só queria te agradecer, Flávia, pelo convite, pela interlocução acadêmica e aqui, né, nas redes. Eu acompanhei tuas lives, em especial com o Lênin, adorei. Então, para mim é uma alegria aqui poder falar com você sobre. Ainda mais que você deu um destaque, né, para poder falar do meu livro. E, enfim, estou bastante feliz aí. Vamos E você ver sabe o que que a gente consegue explicar. quem me apresentou você de forma virtual foi o Tássio, né? Tássio Lacerda Gama. Eu fiz uma postagem, eu tenho feito algumas investigações sobre positivismo jurídico, e eu fiz uma postagem de um esquema no quadro, distribuindo positivismo inclusivo, exclusivo, os justnaturalistas contemporâneos, enfim, eu trouxe. E aí o Tássio marcou você nesse meu post. E Eu falou, olha, lembro. eu acho que tem alguém importante para falar com você que tem pensado sobre isso. Então, eu tenho que registrar que esse primeiro vínculo aqui foi estabelecido pelo Tássio Lacerda Gama, nosso amigo em comum, e que, portanto, Tássio, já paguei aqui as minhas contas, né? Bom, vamos lá. Esse seu livro, George, é uma versão comercial, como você bem disse, da sua livre docência. E você tinha o tema principal, era jurisdição constitucional e autonomia do direito. E você traz 3 termos muito marcantes no título original. Degeneração, decisão e procedurização. E veja que degeneração e procedurização são termos muito fortes, até para pronunciar, até para a gente, o timbre da voz muda quando a gente traz termos como esse. E muda também um pouco daquilo que você quis dizer como degeneração, um pouco daquilo que você quis dizer como aquilo que vai além da decisão judicial nessa terceira parte do seu livro. E aí, a primeira coisa que eu gostaria que você me dissesse é o que é pós-moderno e por que você chamou o seu direito constitucional de direito constitucional pós-moderno? Então, eu
assim, sempre foi objeto da minha pesquisa a investigação de quando teria sido o nascimento da modernidade, o que seriam os elementos pré-modernos que convivem com a modernidade. E eu, por muito tempo, eu fui um daqueles pensadores que sempre relutou com uma ideia de pós-modernidade, ou alguma coisa dessa nomenclatura. E a verdade, falava assim, eu enxergo isso muito como ela tem o plano semântico e o plano da ideia, assim, do conflito de ideias. Eu lembro desde quando eu li um ensaísmo do Bauman, falando de modernidade líquida, vários autores falam além modernidade, hipermodernidade, e eu nunca imaginei, primeiro, que esse assunto mexia tanto com o ânimo de algumas pessoas. Eu descobri que polariza, assim, alguns autores falam, como você fala de pós-modernidade, alguns acham máximos, mesmo sem entender, só porque você usou a nomenclatura. Então a gente tem um pouco isso. O que eu entendo é que o rompimento do século XX, se a gente tiver que dar um marco temporal, que é uma exacerbação do que acontece pós as duas guerras. Então, hoje a gente vive aquilo que num texto eu e o Ricardo a gente explora muito, eu e o Ricardo Campos, sobre a sociedade das plataformas, as democracias policontexturais, né, a nova retórica que existe no mundo contemporâneo. Então, eu entendo que hoje há tantas questões diferentes, e eu posso listar alguma delas, se você quiser as principais, na minha visão, que eu não consigo dizer que isso aqui é uma prolongação da modernidade, daquela modernidade que a gente conhece nascendo com o fim do outono da Idade Média. Né? É um tempo, você pode chamar de além modernidade, de hipermodernidade, eu não me preocupo muito. Eu acho o termo pós, né, que é um além, bastante útil. Mas numa ideia, quando eu digo a pós-modernidade, não é uma superação da modernidade. É uma nova fase que o tempo todo, uma das características da pós-modernidade, é conviver a modernidade e elementos de pré-modernidade, inclusive no direito, quando eu explico o paradigma da degeneração. Então, eu entendo que há pelo menos 4 ou 5 características do contemporâneo que não permite que eu enquadrasse como moderno ainda. E aí, na falta de uma expressão melhor, eu realmente uso pós-modernidade, eu digo isso. Não é que eu Mas crie um direito constitucional puramente pós-moderno, nem é minha intenção criar. Mas e essas características que eu entendo tão marcantes dessa pós-modernidade, é fundamental que elas invadam em alguma medida o direito constitucional. e você fala, por exemplo, no seu livro, um período, por isso que eu queria demarcar aquilo que você quis chamar de pós-modernidade. Se é aquele período pós-Segunda Guerra até a Guerra Fria e definindo depois ali daquela bipolaridade da Guerra Fria até os dias atuais, se você faz essa segregação, para você é tudo um período pós-bélico, ou seja, a transformação, enfim, toda a transformação tecnológica, globalização, mercado capitalista, tecnologia, internet, enfim, tudo isso que a gente está vivendo em termos de transformação, mas dali, depois da Segunda Guerra, ou já a partir dos anos 80, depois da Guerra Fria? Você faz essa segregação? Eu não faço segregação por marco temporal, porque eu entendo que modernidade, pós-modernidade, ou qualquer elemento, né, temporal assim, eu acho que a gente faz um pensamento ruptural. Mesmo quando a gente fala o direito pós-bélico, né, é uma forma, né, uma expressão do Lozano, para explicar um paradigma que vai se estruturando pós-Segunda Guerra. Mas se a gente pensar o que nós olhamos hoje como direito pós-bélico, no Brasil ele vai se estruturar em 88, com uma Constituição normativa e democrática, muito depois do que foi, né, a ressignificação da Lei Fundamental de Bonn na Alemanha, por exemplo. Então, o pensamento ele é ruptural, mas quando a gente olha a transição dos tempos, eles não são necessariamente rupturais. Então, eu entendo que pós-Segunda Guerra, dois dos principais fatores estruturais para marcar a pós-modernidade, eles começam. Só que de uma forma muito incipiente, que vai se exacerbando no final do século XX, a ponto de marcar uma profunda influência na regulação estatal contemporânea, que seriam novas tecnologias e globalização. Então, eu falo como uma crise da estatalidade. Então, essa crise da estatalidade, ela tem como um marco ali no pós-guerra, porque vamos dizer assim, a estruturação da estatalidade que o constitucionalismo trabalha, que vai se enfraquecendo, esse Estado pós-Westfália, vai se enfraquecendo no seu poder de normação, regulação e decisão. Só que isso no plano estrutural, Flávio. Mas eu entendo que no plano do pensamento, já naquela época, há algumas formas de pensamento que, na minha visão, são fundamentais para um pensamento que, na falta de uma nomenclatura melhor, de novo, eu chamo de pós-moderno. Então, eu entendo, por exemplo, que numa ideia de pós-modernidade, e eu sou um autor que sigo isso fielmente,
Por exemplo, eu não aceito trabalhar com metanarrativa, nem com sujeitos históricos. Para mim, são conceitos que não se sustentam. Seja uma metanarrativa ideológica, por exemplo, uma metanarrativa comunista, de uma ideia de fim de Estado, seja uma metanarrativa religiosa, de construção de, né, faça isso que você terá o paraíso na Terra. Então, o constitucionalismo como elemento construtor de metanarrativas, ou um constitucionalismo daquela primeira característica dirigente, de implementação e transformação de uma realidade, eu acho que é um pensamento defasado, porque calcado numa visão que eu acho que o contemporâneo enterra de um sujeito histórico, né, construtor de metanarrativa. E aí eu já apoio muito por defender isso. Mas é uma questão que aí não é, eu acho que não é nem muito uma escolha minha, é uma questão prática, assim, é uma questão da realidade. Como eu acho que a pós-modernidade, e esse é um traço que eu enxergo como uma exacerbação da modernidade, é a perda dos fundamentos transcendentais. Qualquer fundamento transcendental, ainda que não seja necessariamente religioso, né? Mas a ideia, eu tenho que eu tenho que defender um constitucionalismo sabendo que ele não é transcendental. Eu tenho que trabalhar com É, um constitucionalismo que ele é argumentativo no final do dia, com um Estado que é argumentativo, estrutural, mas não é transcendental, e com o direito que também não é transcendental. E eu acho que muitas teorias do direito elas se calcam no elemento transcendental ainda. Né? Então, isso também me parece complicado. E alguns positivistas são transcendentais quando eles enxergam a autoridade como fundadora de tudo. Então, é um elemento complicado também de análise. Então, sim, são algumas coisas que me fazem ter que dar alguma diferenciação do que a gente fala hoje para o que era, vamos dizer assim, boa parte da forma de pensamento do direito constitucional no século XX. e é curioso porque por que eu cheguei no capítulo seu de jurisdição, tá? Eu não fiz essa live porque eu queria falar com o George simplesmente. Eu estava estudando alguns textos, inclusive Lassalle, com a essência da Constituição, esse texto aqui. E aí ele fala, é um movimento, e aí depois Conrad Hess, com a força normativa da Constituição, ele vem trazer um debate. E aí eu fui direto no seu jurisdição constitucional, porque eu queria ver o texto mais novo, que estava tratando um pouco sobre o universo constitucional ali no século XX, depois ali depois da Segunda Guerra, né? E aí eu saio de uma noção de Constituição polarizada, uma Constituição do poder, uma Constituição real e uma Constituição, isso aí, Revolução da Prússia, né? Enfim, nesse autor inicial. E aí eu trago uma Constituição que para o direito era papel, né? E existiam duas constituições, uma das massas dominantes e uma do direito. Depois eu venho o debate dessa jurisdição e desse novo momento, desses direitos fundamentais que, enfim, que teriam o poder de controle de jurisdição constitucional que teria ganhado força depois da Segunda Guerra. E eu vim para o seu capítulo justamente para tratar desse ponto. E aí eu tentei, por que eu perguntei do pós-moderno? Porque eu vi que é uma ressalva, você quando coloca pós-moderno, você faz ressalva, você não diz quais são exatamente na sua introdução, mas você diz, olha, com ressalvas, eu achei que o melhor nome para chamar a essência daquilo que eu quero discutir de pós-moderno. Então, superada a questão histórica, ou pelo menos essas rupturas que você vivenciou, eu vim para a ideia de jurisdição constitucional. Mas para isso, eu tinha que passar pelas três partes do seu livro: a degeneração, a decisão e a procedurização. E aí eu queria entender o que é cada uma dessas etapas. Por que degeneração? O que você quis dizer com esse momento, essa primeira etapa de um processo de degeneração? E eu sei que você fez você conseguiu construir todo esse livro numa relação muito interdisciplinar. Eu acho que você fez aquele livro que não é um livro dogmático, não é um manual, e não é um texto teórico de teoria do direito. Então você conseguiu fazer uma missão de aplicação, teoria e prática, eu acho que você conseguiu fazer. É como se você tivesse feito, ou seja, quem está procurando teoria vai encontrar, quem quer encontrar um pouco daquilo que está sendo vivido na pragmática, ou pelo menos aquilo que se espera, a gente também vai encontrar. E isso não é para puxar qualquer tipo para fazer simplesmente um elogio. Eu acho que é só como você transitou nessa obra. Só que alguns termos me causaram um certo desconforto, até pelo ruído da forma de pronúncia, ou seja, degeneração. Degeneração também tem um tipo de termo que parece que você também é uma forma de polarizar, é uma forma de trazer um termo que destruiu. O que acontece? O que é? Assim, sem falar de semântica, tá? Eu estou falando de por que o termo degeneração e qual era a sua proposta quando trouxe essa primeira parte com esse termo, antes de chegar em decisão e falar de positivismo. Então, Flávia, primeiro, por mais que você tenha dito, né, não foi a intenção, mas eu agradeço por você falar que eu consegui unir teoria e prática.
sempre foi o livro que eu, assim, menos me preocupei com a prática, assim. Eu fico feliz que tem alguns elementos práticos no livro, mas foi o primeiro livro que eu disse assim, olha, se não tiver, não vou me culpar por isso, porque é o livro que eu quis colocar aquilo que eu pensava mesmo, assim. E você sabe E que, te me interrompendo, eu dei, falei em prática, mas a prática é assim, é porque às vezes a gente pensa no direito, na teoria do direito, e eu até fiz umas enquetes aqui no Instagram essa semana, pensa no direito reconstruindo um passado, numa narrativa descritiva. E você conseguiu vir com essa teoria e aplicar aquele seu pensamento atual, mesmo construindo teoria. Por isso que eu chamei de prática, não no sentido que alguém vai encontrar ali jurisprudência, discussão de casos, não, mas é a forma como você trouxe esse passado sem ficar revivendo o passado, sabe? É sempre com uma pegada ou um pulso atual. Um pulso de como transportar isso para aplicar ou deixar de aplicar, sabe? Acho que é esse o ponto, quando eu falei prático, de enxergar a teoria do direito com essa percepção de trazer algo novo, de trazer essa reflexão a partir desses ombros de gigantes aí, usando os termos as palavras de Isaac Newton. Me não, conte, desculpa, maravilhoso. eu te interrompi. Não, não que é isso, pô, interrompa à vontade, mas eu também gostei muito de quando você disse assim, olha, me incomodou a palavra degeneração, a pronúncia, né, a sonoridade, o timbre de voz que eu tenho que usar para falar essa palavra. E aí eu fico muito feliz porque se eu pudesse, quando a gente escreve, a gente não sabe qual que é o sentimento e o que a gente vai despertar no leitor, né? A obra é viva, né? Parte é minha, de quem escreve, né? Quando você escreve, parte é sua, parte é de quem lê, né? E assim, se eu pudesse escolher, esse era um sentimento que eu gostaria. Se eu pudesse que todo leitor que lesse a palavra degeneração se sentisse incomodado, se pudesse gerar uma náusea no leitor, assim, porque é exatamente a, o A espírito que eu intenção. gostaria que, exato, né? Apesar de eu não ter uma condição de escritor que consiga despertar sentimento nas pessoas, né? Isso são grandes romancistas que fazem, mas se a gente conseguir usar uma palavra para isso, não foi, essa seria a minha vontade. Claro que eu não usei degeneração pensando nisso, eu uso degeneração porque é a nomenclatura que os autores vão utilizar por uma dubiedade, porque os nazistas, quando olhavam, por exemplo, tudo aquilo que não refletia o ideal do nacionalsocialismo, eles chamavam de degenerado. Então, por exemplo, a arte tinha que ser uma arte que exultasse, né, o nacionalsocialismo. Toda arte, por exemplo, Bauhaus, que não exultasse o nacionalsocialismo, era tratada como uma arte degenerada, uma arte a ser excluída, uma arte que poderia ser combatida, legitimamente combatida. E, óbvio, o direito que não fizesse uma aderência àquilo que o nacionalsocialismo pensava, também tinha o direito degenerado. Né? Você tinha literatura degenerada, você via fazendo essa bipartição típica da polarização do nacionalsocialismo. E aí os autores, quando eles reconstroem, né, vamos dizer assim, uma verdadeira revisão, se ficou por muito tempo ficou meio não se examinava assim para valer o papel do direito na época do nacionalsocialismo. Mesmo na Alemanha e aqui, por um bom período, aqui muito mais tempo, claro, a gente ficou com o mito dado pelo Radbru, né? A fórmula Radbru prevaleceu entre nós. Olha, juízes pobrezinhos, né? No nacionalsocialismo, pressionados pelo nacionalsocialista, pelos nazistas, né, tiveram que ser obrigados a serem reféns de um positivismo maldoso que os forçou a aplicar uma legislação nazista. E quando a fórmula Radbru, ela isenta o judiciário. Ela lava as mãos do judiciário para o que foi o nacionalsocialismo. E aí, quando a gente pega autores que fazem essa revisão, não só os da época, como Frankel e outros, né, Neumann, mas se a gente pega mais contemporâneos, né, já com um distanciamento do ocorrido de algumas décadas, como Stollais, né, Ritters e outros, a gente percebe o quê? A gente percebe que, na verdade, o judiciário foi um componente fundamental, né, para o sucesso da empreitada nazista. O judiciário, quando eu falo judiciário, não são só os juízes, né, o pensamento jurídico também, né? E não só Carl Schmitt, que talvez tenha sido o maior teórico, mas outros, né? Que muitas vezes não recebem o mesmo tratamento que Schmitt recebe, como por exemplo Lawrence e vários outros autores, né? Então nessa revisão você percebe que o apoio do direito para a ascensão do nacionalsocialismo foi muito grande. E aí a nomenclatura degeneração ela se explica, porque o direito foi se corrompendo, não a ponto só de se degradar. A degeneração, ela significa
uma degradação, mas não uma degradação que só fragilize, mas uma degradação que corrompa. Por isso degenerado. Ele passa a operar por um outro código de atuação. Ele passa de um judiciário, de uma democracia constitucional de Weimar, que nascia à época, com todas as suas vicissitudes, ele passa a ser um elemento de ação do nacionalsocialismo. Quem? O direito e os juízes. E acaba, né, com a forma Radbruch, que na verdade era uma visão, para dizer, no mínimo ingênua do que foi a época. Então eu uso a degeneração, eu inclusive eu falo que é um antiparadigma, né? Que se a gente pensa em uma epistemologia para desenvolvimento, a degeneração na verdade é um antiparadigma, né? Mas ela tinha método e ela tinha uma forma de racionalização. Se eu puder só dar duas simbologias, eu falo muito, desculpa, mas Não, eu só acho se que puder eu tô dar. até anotando, sabe? Porque esses temas, como eu falei, a sonoridade me agride. E aí eu queria entender esse ponto, assim, o que ele pensou, né? Quais foram as bases? Quais são as justificativas? E eu acho que faz todo sentido você falar o quanto... A gente tem uma hora aqui. Pode Não, e ficar à os vontade. autores, na época, eles falavam. Essa associação de simbologia com os monstros bíblicos é frequente, né, na literatura política e tal. E aí sempre tinha, né? O Leviatã todo mundo conhece, né, o monstro bíblico, mas que é o monstro que atuava sempre contra Behemoth. Né? Behemoth era um monstro de quatro patas, desfigurado, e Behemoth, né, nos textos antigos, dizia que era um monstro incontrolável, era a besta fera, que o Leviatã era um monstro que tentava controlar Behemoth, né, e proteger a sociedade de Behemoth. E aí, Neumann, quando escreve a época, se escreve o livro chamado Behemoth, que são dois livros fundamentais, né, para entender o período Behemoth do ponto de vista jurídico e Dual State. E Behemoth explicava parte do nacional-socialismo como essa besta fera. Então, se explicava a barbárie pela barbárie. E o paradigma da degeneração, Flávia, tenta demonstrar que os atos de barbárie praticados pelos nazistas não correspondiam a um raciocínio de barbárie. Então não é que havia um horror não pensado, não é que não havia cálculo e metodologia em tudo que se fazia. Então, vários autores usam a expressão muito melhor do que Behemoth, porque aquilo não era uma besta fera incontrolada. Os atos você poderia pensar que seriam bestiais, mas havia toda uma teoria por trás daquilo, que defendia aquilo. E aí eles diziam que, na verdade, havia, né, o nacionalsocialismo, o paradigma da degeneração, ele é um Leviatã degenerado, porque ele tem o controle da racionalidade e ele tem um controle da ação para cometer atos bárbaros, não para garantir uma ideia de poder, né, não para garantir um governo da racionalidade. Então, isso que esses autores que falam sobre direito degenerado tentam demonstrar, dizer assim, olha, se a gente não entender como operou o direito no nacionalsocialismo, se a gente repetir a cantilena de que os juízes nada podiam fazer, os juristas nada podiam fazer, ou aquilo tudo foi culpa de um positivismo que aceita que qualquer conteúdo seja direito, a gente falhou em identificar a degeneração em suas medidas. E aí a gente falha como um sistema jurídico de proteção. Então, era mais ou menos isso. E você acha que a gente está pensando sempre numa teoria do direito, ou de um direito de uma Europa continental, né? A gente está pensando assim, pensando na Alemanha, pensando no nazismo, mas qual que é o apelo, né? Um pouco mais amplo, talvez, até, enfim, até das teorias anglo-saxônicas nesse movimento que você traz para o seu livro? Porque você trouxe a ideia do, enfim, você acaba mostrando, né, que esse momento da degeneração ela vem para mostrar alguns valores. Ou seja, essa primeira parte é para trazer o aspecto da democracia é importante por si só, desses valores, e vem a ideia de que a gente precisa ultrapassar e chegar numa parte, que é a parte de uma teoria da decisão. Então, a gente estudar um pouquinho como é que transita nessa etapa e como algumas coisas no direito superam a decisão. Ou deveriam superar, ir além. Talvez não seja suficiente falar em decisão, por isso que eu acho que você chega na terceira parte. E nesse capítulo da decisão, você traz essa postura positivista. Você traz não só a era da hermenêutica, você traz, enfim, transita ali, ou pelo menos descreve a superação de uma verdade por correspondência, depois o que focada no objeto, depois uma verdade focada no sujeito, com o inocente, depois você vai, enfim, você vai avançando, né? E para mim não ficou muito claro, primeiro o propósito, que eu quero saber qual é o propósito da parte da decisão, ou seja, o que saiu daquela parte 1 que deve alcançar ou se conectar com essa parte 2 chamada decisão,
E você traz o positivismo de uma maneira também descritiva. Essa sensação que eu tenho quando eu li, especialmente a parte 2 do seu livro, que é a parte da decisão, e você traz de uma forma muito descritiva. Mas eu não consegui identificar, por exemplo, se o George ele é positivista, se ele é positivista inclusivo ou exclusivo, se ele não é positivista, se ele é um justnaturalista contemporâneo, se ele é um interpretativista. Quem é, ou pelo menos de que postura teórica você pretendeu colocar aqui, se é que você adotou alguma delas ou foi além de alguma delas. Por isso que eu queria entender um pouquinho esses vínculos e se você se considera ou não positivista ou como você se encontra aí na teoria do direito da segunda metade do século passado aos dias de hoje, né? A teorias contemporâneas. Então, vamos lá. Primeiro, só um disclaimer assim, toda classificação, e eu falo isso muito, esse é um elemento fundamental. Tá me ouvindo, Flávia? Você Estou te sumiu e ouvindo. voltou. Ah, maravilha. Deve ser a conexão aqui.